Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dar a todos as boas-vindas e se você está nos visitando, também seja muito, mas muito bem-vindo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7. Vamos ler os versos 37, 38 e 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Nosso Deus, humildemente clamamos a Ti no nome soberano do Senhor Jesus, que o Teu Espírito haja nos nossos corações conjuntamente a Tua palavra e nos traga, Senhor, a compreensão e o entendimento da mesma, e que ela, Senhor, penetre o mais profundo do nosso coração, do nosso ser, e traga e faça as mudanças necessárias em nossa vida. Que pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. Eu não sei se alguma vez, quando você está lendo a Bíblia, e encontrar passagens como esta, você parou e se perguntou o porquê da relação da água com a salvação. A água, na Bíblia, tem uma relação ou um simbolismo muito forte em relação à salvação. Ainda há pouco nós assistimos o batismo de 8 novos irmãos. 8? 6, né? 6 novos irmãos e irmãs. Essa relação é tão forte que para algumas denominações ou algumas pessoas, eles até creem que é impossível alguém ser salvo se porventura não forem batizados. A grande igreja, ou a grande denominação cristã, o catolicismo, sente a necessidade, por exemplo, de batizar uma criança para que ela, se vir a morrer, não ir para o limbo, é mais ou menos alguma coisa dessa natureza, dos inocentes, sofrer alguma coisa na vida após morte. O batismo cristão está diretamente relacionado com a água. Quando nós chegamos no Novo Testamento e no 3º capítulo de Mateus, nós já encontramos um personagem por nome João Batista, fazendo exatamente isso que irmão Rodrigo e irmão Rubem, fizeram, batizando esses irmãos. E não fica em nenhum momento claro nas Escrituras, especificamente a origem do batismo. Como é que ele começa, digamos, na história bíblica? Provavelmente o batismo tem a ver, as suas origens, com a origem dos rituais judaicos, quando eles usavam água para purificação. Por exemplo, quando a gente chega no livro de Levítico, a gente encontra água em vários textos, em vários capítulos, relacionada a rituais de purificação. Por exemplo, se alguém era acometido de uma doença chamada lepra, que provavelmente não é a mesma lepra dos nossos dias, depois de uma série de coisas que a pessoa tinha que fazer caso ela ficasse curada da lepra, mas nesse processo de purificação, a pessoa precisava passar por banhos, a lavagem. O sumo sacerdote, durante o dia da expiação,
depois que ele oferecia o sacrifício por ele e pela nação, ele também tinha a necessidade de tomar um banho, de se lavar. Então, provavelmente, a partir desses rituais judaicos, é que introduziu-se na história judaica e do povo de Deus a questão do batismo. Um banho, uma lavagem, possivelmente ilustrando uma limpeza exterior, dizendo às pessoas que você está querendo lavar tudo aquilo de errado que você cometeu. A água também, ela está relacionada de uma maneira muito forte, não diria nem só muito forte, mas a vida do planeta Terra está diretamente relacionada à existência de água. Quando a gente assiste reportagens nos jornais e supostamente a NASA, por exemplo, descobre outros lugares do universo, outros planetas, e para que eles comecem a pesquisar para saber a possibilidade de existir vida, uma das primeiras evidências para os cientistas é se naquele lugar existe água em alguma das formas. Portanto, a água está ligada à vida física. Mas a água não está só ligada na questão de dar vida. Como eu falei anteriormente, a água está ligada também na relação de purificação, de limpeza. É bem provável que todos vocês, eu vou colocar eu também nesse contexto. A água, para mim, ela é extremamente importante para a limpeza. Provavelmente vocês devem estar aí cheirosos. Provavelmente vocês tomaram um banho antes de vir para a igreja hoje à noite. Pelo menos eu espero. Esse texto que nós acabamos de ler, mais uma vez, nós temos a relação da água e Jesus usando a água e fazendo com que a gente olhasse para ela e ver a relação que ela tem com a salvação. E quando Jesus faz essa relação, nesses 3 versículos, a água está relacionada à vida, está relacionada à pureza. Quando eu digo que está relacionada à vida, é porque nós sabemos que só há possibilidade da gente poder viver no planeta por causa da existência de água. O nosso organismo depende de água. Não só o nosso, e todos os outros seres vivos existentes no planeta. Mas também Jesus faz alusão a ela em relação à sua pureza, ou melhor dizendo, aquilo que ela pode fazer para trazer pureza, purificação às pessoas. No verso 37, a primeira frase, Jesus diz, ou João escreve, no último dia, o grande dia da festa. Que festa é essa e que dia é este? A festa na qual o evangelista se refere é uma festa judaica chamada a festa dos tabernáculos. Era uma festa onde os judeus, por um período de 1 semana, 7 dias, eles celebravam, eles lembravam o período de peregrinação no deserto. E nos dias de Jesus, as pessoas vinham para a cidade, para Jerusalém, os colonos, as pessoas que moravam em lugares mais afastados, e literalmente eles construíam cabanas na beira das ruas. É como se fosse, eu não sei se alguém aqui já brincou de casinha. Eu não só brinquei de casinha, mas eu era o pai, deixando bem claro, tá? Mas como eu construí casinha, onde eu nasci, a gente fazia casinha. A gente ia para a mata, tirava a madeira, tirava a palha, e a gente construía a casinha. Então, quando a gente vai olhar a festa das cabanas, nada mais era do que construções de pequenas casas, e por 1 semana. E quem morava na cidade, as casas na época de Jesus, geralmente elas não eram cobertas como as nossas, nesse formato. Era térreo. Era plano o teto. E eles faziam, quem tinha as suas casas na cidade, faziam as cabanas, geralmente,
nos térreos das casas. E por uma semana eles celebravam esse período de peregrinação no deserto. Parece-me que a tradição judaica desenvolveu, séculos antes de Jesus, 2 rituais importantes nessa festa das cabanas. Um deles tem a ver com luzes. Jesus usa isso no capítulo 8, no verso 12, quando ele diz: eu sou a luz do mundo. Mas não vou falar sobre isso, vou falar sobre a água. Segundo os estudiosos, os historiadores, o sumo sacerdote fazia uma peregrinação e junto a ele uma procissão de pessoas. Ia a um lugar chamado Tanque de Siloé, no capítulo 5 de João, João faz alusão a esse tanque. Ele pegava um pote de ouro com água e ele voltava para o templo, e essa procissão de pessoas o seguiam. E eles traziam essa água nesse pote de ouro, entravam no templo, pelo lado direito do templo, no átrio exterior. E aí se juntavam todos os sacerdotes, eles ficavam circulando. Havia o toque da trombeta e as pessoas celebravam, e os sacerdotes, na hora do sacrifício matinal, eles derramavam essa água numa maneira de sacrificar a Deus. Essa água tinha todo um simbolismo, agradecendo a Deus pela colheita, inclusive ela não era no período do final da colheita. Agradecendo a Deus pelas chuvas, por todas as bênçãos que Deus tinha dado sobre a vida deles. E aqui no capítulo 7, verso 37, no último dia, provavelmente o 7º dia dessa festa, o grande dia, possivelmente diante de uma situação como esta, Jesus poderia estar sentado, vendo tudo aquilo. Ele levanta-se e ele exclama e ele diz: se alguém tem sede, venha a mim. Esse texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, há 4 frases interessantes, nós iremos analisá-las daqui a pouco. A primeira frase, ela vem em forma de pergunta, embora não haja interrogação, mas Jesus, na sua exclamação, ele diz: se alguém tem sede. A segunda frase de Jesus, ele faz um convite a essas pessoas que têm sede. Se a pessoa tem sede, venha a mim, venha a Jesus. A terceira frase de Jesus, ele faz uma afirmação. Vindo a ele e crendo nele, como diz a Escritura. E aí vem a promessa: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essa é, no Evangelho de João, a terceira vez que João faz alusão à água e faz a alusão e a relação com a salvação. A primeira vez, vocês devem lembrar, é aquele encontro de Jesus com Nicodemos. Quando Nicodemos diz a Jesus que ele é um bom mestre, Jesus responde a ele: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. A segunda vez que João faz alusão à água em relação à salvação é no encontro de Jesus e a mulher samaritana. Quando Jesus está conversando o diálogo com aquela mulher, e ele pede água àquela mulher, e ela percebe pelo seu sotaque que ele não é samaritano, ele é judeu. Ela pergunta a ele, admirado: como é que você, sendo um judeu, fala comigo que sou uma samaritana? Jesus diz assim para ela: se você soubesse quem fala com você, e o dom que ele pode dar a você, você daria água, e ele, em contrapartida, lhe daria água viva. Na terceira vez, o próprio Jesus, mais uma vez, relaciona a água com a vida eterna, com a salvação de uma pessoa. Vamos entender a relação dessas palavras com a vida eterna. Primeiramente, vamos à pergunta de Jesus: se alguém tem sede. Eu estou com sede. E a sede que eu estou nesse momento é sede de água. Mas quando Jesus faz essa
indagação, essa exclamação, aquelas pessoas que estavam ali, tudo indica que ninguém, ao ouvir a exclamação de Jesus, entendeu que Jesus estava com um pote, com uma vasilha cheia de água para dar para as pessoas. Ninguém entendeu assim. E nós, portanto, não podemos também entender dessa maneira. E a pergunta que fazemos é: sede do quê? Sede de quê? Olhando algumas passagens do Antigo Testamento, e eu não vou citar várias, para não confundir a sua cabeça, eu escolhi 3 passagens que nos vai nos levar à compreensão qual era a sede que Jesus se referia. No Salmo 42, versículo 1 e 2, o salmista diz mais ou menos as seguintes palavras: assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. E no versículo 2 ele diz: a minha alma tem sede de ti, ó Deus. A sede que o salmista se refere, que a sua alma tem, é de Deus. Em Isaías, capítulo 12, versículo 3, mais uma vez, Isaías, no caso, refere-se à água. As pessoas indo a um poço, a um lugar que tem água, mas não é água, H2O. Ele se refere à água como a fonte de salvação. Que pessoas buscassem aquela fonte e com alegria encontrariam a salvação do Senhor. Isaías 55:1, mais uma vez Isaías, falando por Deus, escrevendo por Deus, a nação de Israel, ele fala às pessoas, ele escreve às pessoas dizendo: se alguém tem sede, venha e beba. Portanto, meus irmãos, quando Jesus diz, se alguém tem sede, Jesus refere-se à sede da salvação, a sede que cada homem, que cada mulher, que cada ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, tem sede por Deus. Que deseja Deus ardentemente. A sede que Jesus se refere é uma sede de Deus e uma sede de salvação, de vida eterna. Foi assim que aquelas pessoas entenderam. E se você é uma dessas pessoas que também a sua alma tem sede de Deus, que sua alma almeja um encontro verdadeiro com Deus, se você tem sede da salvação de Deus, Jesus faz um convite. Ele diz a essas pessoas que têm sede de salvação, ele diz: venham a mim. Quando Jesus faz essa afirmação a respeito dele mesmo, Jesus apresenta-se como o único meio de saciar a sede que um homem, que um ser humano tem de Deus. Eu lhes falo isso com um pouco de propriedade. Na minha peregrinação cristã, eu procurei algumas coisas. E mesmo na minha adolescência, a minha alma já tinha sede de Deus. A minha alma desejava a resposta de como obter a vida eterna. E as coisas que eu tentava colocar na minha vida para saciar a minha sede de Deus não resolveu. E se um dia você tiver a experiência de entrevistar pessoas que estão nessa peregrinação, independente da religião, qual seja a religião, qual seja a parte do planeta Terra que elas morem,
Se elas não tiverem encontrado Jesus, elas não terão essa sede saciada. Porque Jesus diz, se alguém tem sede, não é para ir a um santo. Não é para ir a qualquer Deus, se assim existisse. Se alguém tem sede, venha ao próprio Jesus. E quando Jesus diz, se alguém tem sede, venha a Ele, Jesus está adiantando que um pouquinho mais na frente, no capítulo 14, Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. E aqui Ele diz que ninguém terá a sua sede de Deus saciada, a não ser por Ele, Jesus. No versículo 38, vem a afirmação de Jesus. Via Jesus é o único meio de ter essa sede saciada. Mas via Jesus é apenas o começo. E ele diz, quem crê em mim? Então, você pergunta, mas pastor, como é que eu posso ir a Jesus? Aí ele diz, quem crê em mim? Como diz a Escritura. É importante essa afirmação de Jesus. Porque se nós reuníssemos o mundo ocidental e perguntássemos quem crê em Jesus, 99% do mundo ocidental vão dizer que acredita em Jesus. Mas quando Jesus diz que quem crer nele não é um crer genérico, ele diz quem crê em mim, como diz a Escritura. Então é importante que a gente observe como é que a Escritura diz para crer em Jesus. Eu não vou usar muitos textos da Bíblia para a gente entender o que é crer em Jesus, como diz a Escritura. Eu vou usar para ilustrar o que é crer em Jesus, como diz a Escritura, eu vou usar o próprio exemplo do batismo que João Batista realizava. Mateus descreve, Lucas e Marcos descrevem, que quando João Batista começou o seu ministério profético e ao mesmo tempo um ministério que preparava a chegada do Messias, ele batizava as pessoas. Ele foi para a região onde tinha água, no caso no Jordão, e batizava as pessoas. E quando as pessoas chegavam para ser batizadas por João Batista, todos os escritores que relatam o batismo de João dizem que eles confessavam os seus pecados. Observe como isso é importante. Porque crer em Jesus, como diz a Escritura, a primeira coisa que tem que vir na mente e no coração de um ser humano é o reconhecimento dos seus pecados. Quando a gente lê o versículo 8, por exemplo, de Mateus 3, a gente pode achar muito duro as palavras de João Batista aos religiosos da época. Que ele olha para os fariseus e saduceus e ele diz, o que é que vocês estão fazendo aqui, raça de víbora? E ele expulsa aquelas pessoas que queriam ser batizadas. Ele faz isso porque aquelas pessoas não reconheciam o seu estado pecaminoso. Mas todas as pessoas que chegaram para João, reconhecendo, confessando, admitindo os seus pecados, João admitiu elas no batismo. João recebeu elas para serem batizadas. Portanto, queridos, o primeiro detalhe para a gente crer em Jesus, como diz a Escritura, é a compreensão, é o discernimento, é o entendimento do estado pecaminoso do ser humano. Um segundo passo que é muito junto a esse é sentir o peso da condenação do pecado. Eu não quero e não vou meter medo em vocês. Mas quando eu falo do peso da condenação do pecado, eu vou lhe dar um exemplo bíblico, mais uma vez, para que você entenda se é pesado ou não a condenação do pecado. Quando nós chegamos
na paixão de Cristo, que os evangelistas relatam, inclusive João, todos eles relatam que no período que antecedeu a crucificação de Jesus, vou usar uma palavra bem nossa, tremeu na base. Sim ou não? Mateus, Lucas e João relatam a frase de Jesus: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se a gente pensasse que Jesus ponderou aquele momento, sentiu o peso daquele momento, teve medo daquele momento, se eu não tenho outra palavra para dizer, se foi medo da morte física, Jesus é um fracote. Que eu não sei aqui quem já assistiu aquele filme com Mel Gibson, Coração Valente. Aquele personagem lá do filme, no caso, o personagem da história real, ele não tremeu a morte física. Se nós formos olhar na história, encontraremos muitos homens e mulheres que não tremeram. Muitos cristãos, inclusive, que foram levados para a fogueira, que foram crucificados, o próprio Paulo, o próprio Pedro, não tremeram. Por que Jesus usou essa frase, se possível, passa de mim este cálice? Porque Jesus iria enfrentar na cruz o peso da condenação do pecado. E a terceira coisa, queridos, que tem a ver com crer em Jesus Cristo, como diz a Escritura, é olhar para Jesus, é olhar para o sacrifício de Jesus e entender que aquele Jesus que morreu na cruz, o seu sacrifício foi substitutivo ou substitutivo. Jesus morreu na cruz em substituição. É crer que ele morreu por causa dos meus pecados e que ele levou a condenação que estava sobre mim. Isso é, em síntese, crer em Jesus Cristo, como diz as Escrituras. Mas até aqui, Jesus se coloca como a fonte de água que pode dar vida, no caso, vida eterna. Mas a partir daqui, quando ele faz a promessa, observem que a figura muda. Jesus não é só mais uma fonte que dá vida. Ele é uma fonte que gera vida, e a partir dessa vida gerada, vai fluir de dentro, preste bem atenção, não é de fora, mas de dentro do coração de um ser humano, rios de água viva. Eu não tenho tempo para fazer alusão dos textos de Ezequiel 47 e de Zacarias 13, no sentido escatológico, esses rios que fluirão de água viva. Mas olhando aqui para essa figura, que rios são esses que fluirão de dentro de uma pessoa que creu em Jesus, como diz a Escritura? Vamos olhar o que diz o restante do versículo 38. Diz assim: do seu interior fluirão rios de água viva. Eu não sei se você tem essa imagem. Na nossa região, aqui, nós basicamente não temos rios de águas cristalinas, por causa do nosso solo. Mas quando eu leio essa expressão, rios de água viva, a imagem que me vem são nascentes de rios, e no seu leito é cheio de pedras. E a água que está fluindo ali é aquela água cristalina, limpa. Aí João vai dizer por que ele disse isso. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então o próprio João explica que rios são esses que fluirão do interior de alguém que crê em Jesus. É o Espírito Santo de Deus, que até aquele momento, os discípulos de Jesus, quem cria em Jesus, não tinha ainda recebido o Espírito Santo de maneira definitiva. Isso nos faz pensar, que, meus queridos irmãos, que
a obra de Jesus, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição é imprescindível. E sem ela, ninguém poderia ter o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele é a fonte da vida. Mas aqui, queridos, é mais uma vez preciso nós pararmos e fazermos uma comparação entre o batismo e esses rios que vai sair de dentro de um ser humano. Esse ato que nós presenciamos do batismo, segundo o Novo Testamento, ele tem pelo menos 2 simbolismos. O primeiro deles é que quando alguém vai para as águas e ele está lá na vertical e ele é imergido nas águas, está simbolizando que essa pessoa que aceitou Cristo, ele foi sepultado com Jesus Cristo. Aquelas águas, quando alguém está lá embaixo, é a sepultura. Quando essa pessoa ressurge, ou seja, emerge das águas, ele está ressuscitando com Jesus para viver uma vida nova. Preste bem atenção. A Bíblia nunca diz que um cristão, quem aceitou Jesus, vai viver uma vida perfeita. O que a Bíblia ensina é que ele vai viver uma vida diferente. Ele vai viver em novidade de vida. Essa é a primeira alusão do batismo. Mas também tem a segunda alusão de uma lavagem externa, de uma purificação externa. Mas Jesus sabe que simplesmente isso é uma alusão, uma comparação, um simbolismo. Porque o que contamina o homem, como disse o próprio Jesus, não é o que sai da boca dele, é o que está no coração dele. E quando alguém crê em Jesus Cristo, Jesus disse que no seu interior fluirão rios de água viva, que é a ação do Espírito Santo de Deus, agindo dentro do coração, da mente de cada pessoa que creu em Jesus Cristo, como diz a Escritura, para levá-lo a uma vida de pureza, de purificação. Os nossos rios, quase que todos são contaminados. Quase que religiosamente, eu corro no horto florestal. E que quase todo dia, quando a trilha não está tão melada, eu corro por dentro da trilha. E a trilha, ela circunda, ela passa próximo ao rio ou igarapé São Francisco. E geralmente, naquele igarapé, a gente sente um odor muito forte de esgoto. Porque boa parte do esgoto da cidade é jogado dentro daquele rio, daquele igarapé. Mas provavelmente, se nós passarmos amanhã lá, com as chuvas que estão dando, é bem provável que a gente não sinta nenhum mau odor. Porque o volume de água que as nascentes do rio, aonde não cai poluição, é tão grande, que por maior poluição que caia dentro dele, as águas vêm e vai limpando. É mais ou menos essa a imagem da ação do Espírito Santo na mente, no coração de quem crê em Jesus Cristo, como diz a Escritura. É uma das missões, funções do Espírito Santo de Deus, agindo dentro de nós, é para tirar toda a poluição que o nosso coração joga, que a nossa mente joga dia e noite dentro do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E esses rios que fluíram de dentro do coração de quem recebeu Jesus, como diz a Escritura, a função é exatamente limpar, purificar, não externamente, mas uma purificação interna, uma limpeza interna. Isso nada mais é do que a ação santificadora do Espírito Santo, de pureza na vida de quem creu em Jesus Cristo, como diz a Escritura. Meus queridos, a água simboliza a obra da salvação de Deus. Ela simboliza Jesus como a fonte de água. E somente por meio dele pode saciar a fome e a sede que um ser humano tem de Deus. Mas também
a água simboliza a limpeza, a pureza, a ação do Espírito Santo agindo na vida de quem creu em Jesus Cristo, para deixá-lo cada dia mais semelhante ao próprio Jesus. Eu quero concluir dizendo, ou fazendo a mesma interrogação de Jesus. Se alguém tem sede, você é uma pessoa que tem sede de Deus? Você é uma pessoa que tem sede da vida eterna, da salvação dada pelo próprio Deus? Você tem sede da vida eterna no céu? Se você é essa pessoa que tem sede de Deus, vá para Jesus. Creia nele, como diz a Escritura, reconheça os seus pecados. Veja o que a Bíblia diz sobre a condenação do pecado. E clame pela salvação. E Jesus Cristo pode te dar. Ele é o Cordeiro de Deus, que substitui, que tira o pecado de quem crê nele, como diz a Escritura. Se alguém tem sede, venha a Jesus. Amém? Pastor Marcos chega aí para dar os avisos. Vamos ter só mais uma música. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos. Boa semana. Aí João vai dizer por que ele disse isso. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então o próprio João explica que rios são esses que fluirão do interior de alguém que crê em Jesus. É o Espírito Santo de Deus, que até aquele momento, os discípulos de Jesus, quem cria em Jesus, não tinha ainda recebido o Espírito Santo de maneira definitiva. Isso nos faz pensar, que, meus queridos irmãos, que a obra de Jesus, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição é imprescindível. E sem ela, ninguém poderia ter o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele é a fonte da vida. Mas aqui, queridos, é mais uma vez preciso nós pararmos e fazermos uma comparação entre o batismo e esses rios que vai sair de dentro de um ser humano. Esse ato que nós presenciamos do batismo, segundo o Novo Testamento, ele tem pelo menos 2 simbolismos. O primeiro deles é que quando alguém vai para as águas e ele está lá na vertical e ele é imergido nas águas, está simbolizando que essa pessoa que aceitou Cristo, ele foi sepultado com Jesus Cristo. Aquelas águas, quando alguém está lá embaixo, é a sepultura. Quando essa pessoa ressurge, ou seja, emerge das águas, ele está ressuscitando com Jesus para viver uma vida nova. Preste bem atenção. A Bíblia nunca diz que um cristão, quem aceitou Jesus, vai viver uma vida perfeita. O que a Bíblia ensina é que ele vai viver uma vida diferente. Ele vai viver em novidade de vida. Essa é a primeira alusão do batismo. Mas também tem a segunda alusão de uma lavagem externa, de uma purificação externa. Mas Jesus sabe que simplesmente isso é uma alusão, uma comparação, um simbolismo. Porque o que contamina o homem, como disse o próprio Jesus, não é o que sai da boca dele, é o que está no coração dele. E quando alguém crê em Jesus Cristo, Jesus disse que no seu interior fluirão rios de água viva, que é a ação do Espírito Santo de Deus, agindo dentro do coração, da mente de cada pessoa que creu em Jesus Cristo, como diz a Escritura, para levá-lo a uma vida de pureza, de purificação. Os nossos rios, quase que todos são contaminados. Quase que religiosamente, eu corro no horto florestal. E que quase todo dia, quando a trilha não está tão melada, eu corro por dentro da trilha. E a trilha
circunda, ela passa próximo ao rio ou igarapé São Francisco. E geralmente, naquele igarapé, a gente sente um odor muito forte de esgoto. Porque boa parte do esgoto da cidade é jogado dentro daquele rio, daquele igarapé. Mas provavelmente, se nós passarmos amanhã lá, com as chuvas que estão dando, é bem provável que a gente não sinta nenhum mau odor. Porque o volume de água que as nascentes do rio, aonde não cai poluição, é tão grande, que por maior poluição que caia dentro dele, as águas vêm e vai limpando. É mais ou menos essa a imagem da ação do Espírito Santo na mente, no coração de quem crê em Jesus Cristo, como diz a Escritura. É uma das missões, funções do Espírito Santo de Deus, agindo dentro de nós, é para tirar toda a poluição que o nosso coração joga, que a nossa mente joga, dia e noite, dentro do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E esses rios que fluíram de dentro do coração de quem recebeu Jesus, como diz a Escritura, a função é exatamente limpar, purificar, não externamente, mas uma purificação interna, uma limpeza interna. Isso nada mais é do que a ação santificadora do Espírito Santo, de pureza na vida de quem creu em Jesus Cristo, como diz a Escritura. Meus queridos, a água simboliza a obra da salvação de Deus. Ela simboliza Jesus como a fonte de água. E somente por meio dele pode saciar a fome e a sede que um ser humano tem de Deus. Mas também a água simboliza a limpeza, a pureza, a ação do Espírito Santo agindo na vida de quem creu em Jesus Cristo, para deixá-lo cada dia mais semelhante ao próprio Jesus. Eu quero concluir dizendo, ou fazendo a mesma interrogação de Jesus. Se alguém tem sede, você é uma pessoa que tem sede de Deus? Você é uma pessoa que tem sede da vida eterna, da salvação dada pelo próprio Deus? Você tem sede da vida eterna no céu? Se você é essa pessoa que tem sede de Deus, vá para Jesus. Creia nele, como diz a Escritura, reconheça os seus pecados. Veja o que a Bíblia diz sobre a condenação do pecado. E clame pela salvação. E Jesus Cristo pode te dar. Ele é o Cordeiro de Deus, que substitui, que tira o pecado de quem crê nele, como diz a Escritura. Se alguém tem sede, venha a Jesus. Amém?